pelo município. Dentro desse plano do PDTM, constam alguns pequenos planos de ações que precisariam ser trabalhados para que a gente conseguisse esse aproveitamento total. E dentre eles, a necessidade da criação de um projeto de conscientização voltado para a comunidade acerca do turismo na cidade. São Roque, por ser uma estância turística, o turismo é uma das principais atividades que movimentam a economia local. Só que ele ainda não é totalmente compreendido por seus moradores e pelos colaboradores, né? O que muitas vezes acaba não revelando a verdadeira importância. Então, agora falando um pouco sobre o nosso projeto em si, ele é uma iniciativa que prevê a criação de uma feira de turismo e os disparos de informativos digitais, que tem como objetivo a divulgação dos reais impactos do turismo no município de São Roque, sejam eles positivos ou negativos, né? O nosso público-alvo do projeto, como mencionado antes, é a comunidade e também o pequeno e microempreendedor local. Todos os produtos, ou seja, os resultados do nosso projeto, que são as newsletters e a feira de turismo, assim como todas as etapas de execução dele, foram projetados para serem desenvolvidos de uma forma totalmente online, o que indica vantagem para o município quando a gente fala de alcance de informações. A nossa campanha, ela se sustenta principalmente na ideia de uma corrente de distribuição e repasse de informações verdadeiras e principalmente confiáveis, né, que trarão atualizações acerca da indústria turística para que a gente consiga, de fato, alcançar mais visibilidade social para esse setor. Pode passar, Má. Bom, contextualizando agora um pouco o cenário atual do turismo na cidade e das condições atuais no mundo, né, a gente consegue perceber que o principal desafio do nosso projeto é fazer com que os moradores, pequenos e microempreendedores turísticos se sintam contemplados pelas ações, tanto privadas quanto públicas, que abrangem o turismo local. O projeto foi pensado a partir das demandas que a própria comunidade são-roquense apresentou, onde eles reconhecem a alta demanda do roteiro do vinho, mas mesmo assim não se sentem beneficiados pelos impactos do turismo, mesmo que eles sejam colaboradores da área. O cenário reflete uma disparidade muito grande no número de visitantes em determinadas regiões, ou seja, o fluxo turístico é baixo, mesmo em regiões que existem mais equipamentos e serviços, né? O que acaba resultando na não percepção do verdadeiro impacto do turismo pelos colaboradores e consumidores. Essas informações, se vocês quiserem consultar com mais detalhes, elas estão nesse plano, né, que a gente comentou. Pensando também na grande influência e relevância que as redes sociais e as mensagens instantâneas, né, mostraram ter na sociedade atualmente, como as eleições presidenciais de 2018, com os disparos de fake news, por exemplo, e também nas experiências nacionais e internacionais que a gente teve nesses últimos tempos, que eles mostraram, né, a eficácia e a eficiência da criação dessa rede comunicacional massiva de mensagens instantâneas, seja elas através do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, e também se a gente considerar a recente pandemia, né, que os eventos presenciais passaram a representar um risco à saúde da população, e, óbvio, nosso objetivo é sempre buscar melhor, mais segura e viável alternativa. Então, a nossa campanha, como a gente já tinha mencionado, é um projeto idealizado inteiramente para o universo digital. Pode passar. O que a gente pretende atingir com essa campanha? A gente organizou todo esse projeto em dois objetivos grandes, né? O primeiro é informar a comunidade de São Roque sobre os impactos da atividade turística no território inteiro e não só na Rota do Vinho, porque aí a gente consegue despertar neles o empoderamento social para eles entenderem que eles também fazem parte, né, dessa economia e que eles conseguem movimentar muito mais se eles forem mais ativos. E o segundo é aumentar o engajamento a longo prazo, né, dos moradores com os equipamentos e serviços já existentes, a partir dessa evidenciação dos pequenos e microempreendedores, para eles verem as pessoas que eles conhecem, né, e perceberem que as suas contribuições, por mais que sejam pequenas, impactam o crescimento e a manutenção do turismo na cidade, principalmente por São Roque ser uma estância turística. Vou desmutar o microfone para falar, né, gente? Bom, como a Raquel explicou, todo esse nosso trabalho ele é baseado na importância de implementação desse projeto. Junto com o PDTM, a gente fez um diagnóstico do turismo em São Roque e veio essa percepção tanto da necessidade de todos os moradores entenderem como o turismo funciona e o impacto que ele tem em toda a cidade,
E a gente também, nesse diagnóstico, percebeu a importância de evidenciar para essas pessoas que o turismo ele não é necessariamente fixo na parte do roteiro do vinho. Então, esse é o nosso cerne, ela parte disso. O nosso projeto inteiro, ele funciona também baseado no que a Raquel comentou primeiro, que a gente está vivendo, a gente viveu em 2018 e vem vivendo, agora com as eleições municipais também, a gente consegue visualizar o poder que tem os meios de mensagem instantânea. O WhatsApp, o Telegram, o envio de informação, o quanto isso alcança, o quanto as pessoas se mostram dispostas a se informar pelo que ela está recebendo, porque ela não está recebendo de alguém que está acima dela, ela recebe de um próximo. Então, é uma comunicação muito simples, muito pura e muito orgânica. Então, o nosso trabalho, o nosso projeto, ele parte desse ponto. Então, a primeira coisa que a gente destaca como necessária é a nomeação de uma pessoa, de um responsável, que ele seria o gerente. Ele gerenciaria de todas as ações que serão tomadas ao longo desse projeto. Esse gerente, ele tem que ser alguém diretamente ligado com turismo no município, porque a gente acha que realmente ele tem que ser a pessoa com essa visão ampla, mas diretamente ligado e sabendo com o que ele está mexendo e sabendo como manejar essas coisas. Esse gerente, ele vai ser responsável por uma captação de liderança, que a gente colocou como um grupo de apoio. Esse grupo de apoio, a gente sugere que seja o Contour, porque já é uma gama de pessoas ligadas a turismo com um perfil diferenciado. Então, dentro desse perfil diferenciado, você consegue atingir várias áreas da sociedade e não ficar focada só em um. E dentro do Contour tem pessoas que não são só do roteiro do vinho, pessoas ligadas a meio de hospedagem, pessoas ligadas a guias. Toda essa parte do turismo que a gente quer que as pessoas saibam e os moradores tenham essa noção, já fazem parte do Contour. Então a gente põe essa captação de liderança, que vai ser responsável por não só enviar e produzir os conteúdos que vão ser tirados com parte do diagnóstico, que já foi feito, e do PDTM, que também já foram feitos, como eles também vão ser as pessoas que vão colocar em prática a candidatura para o nosso evento final. Pode passar, Marina. Essas candidaturas elas vão ser online e o intuito delas é que no final esse evento online ele seja feito por pessoas representantes dessa parte do turismo. Então, pequenos empreendedores, diversas áreas do turismo que são atuantes em São Roque e que possam mostrar como o turismo influenciou a vida delas. Então, o dono de um pesqueiro que tem um público completamente diferente do pessoal do roteiro do vinho vai poder ter a voz dele, ter a parte dele para poder mostrar para a população que o turismo afeta várias outras regiões. E, como eu disse, a produção do conteúdo. Pode passar, Marina. Esse grupo, junto com o gerente, eles são responsáveis por pensar essa programação. Então, como eles fizeram o edital e selecionaram quem seriam os participantes, eles montariam uma grade de como funcionaria esse evento final, a forma com que seriam inseridas a programação. Pode ser pela atuação da pessoa no município ou como ela enxerga o turismo. Aí é uma questão mais particular mesmo do dia, de como quiserem realizar. A etapa 6, na verdade, ela é uma ação que ela vai durar a campanha inteira, e a gente pensou nela de uma forma moldada para que ela possa ser reproduzida de diversas formas, que é o disparo coordenados informativos. Então, aquele material produzido, retirado das pesquisas que a gente já fez previamente, ele vai ser coordenado e enviado por aquele grupo que a gente mencionou no começo, que são as pessoas que já têm esse acesso a diversas camadas da sociedade. Porque a gente acredita que com o envio coordenado sobre o turismo, as pessoas já vão adquirindo a informação para quando chegar na realização do evento final, elas já estejam cientes, não vai ser uma coisa perdida. A gente pensa que esse disparo ele possa ser de várias formas. Ele pode ser um informativo sobre os números concretos da cidade, retirados do plano diretor, da pesquisa e
e do diagnóstico. Podem ser números concretos, pode ser uma reflexão sobre uma parte, como age o turismo em determinado ponto. Essa newsletter ela é abrangente, mas ela é focada para que essa comunicação seja feita em várias áreas da sociedade, com base nessa comunicação orgânica e nessa produção de informativo e comunicação rápida. E aí tem a realização do evento final, que é fechando todo esse nosso ciclo, né, essa nossa campanha que dura com os informativos, com essa produção, com esse engajamento da sociedade. É uma espécie de uma feira de turismo, onde as pessoas selecionadas naquele primeiro edital possam explicar, possam dar o seu depoimento, contar um pouco sobre como funciona a sua visão de turismo em São Roque, fugindo um pouco da mesmice que a gente sempre vê das grandes vinícolas e que já tem o seu espaço e a gente não está tentando competir com esse espaço, e sim criar espaço para as pessoas menores que às vezes não perceberam o espaço que elas têm no turismo em São Roque. Bom, aqui no cronograma, a gente fez no formato do diagrama gigante. É só uma sugestão esse modelo, ele não precisa ser seguido dessa forma. Como já falaram várias vezes, a gente idealizou esse projeto para ele ser moldável, né, entre aspas. Ele não precisa ocorrer exatamente em um período, pelo determinado tempo que a gente falou. Ele pode ser readaptado de acordo com a necessidade do município, né? Mas a nossa sugestão é que o evento em si, ele ocorra em 30 dias, durante o período da Expo São Roque, porque a gente vê que, dessa maneira, essas informações do turismo, elas vão estar contextualizadas e o interesse da população, ele vai estar despertado, né? Vai estar focado para esse evento, então a gente acredita que vai ter mais impacto. Só que tem como fazer em outros momentos também, isso pode caber pelas necessidades do município. E o período de programação do evento que a gente pensou seria de 15 semanas, com o evento acontecendo em si em 4, né? Mas isso também é alterável, dá para mudar dependendo da necessidade. A gente pensou mais ou menos nessa ordem, mas é isso. Pode passar. E os produtos que a Raquel falou antes seria, no caso, a newsletter e o evento online. A newsletter seria, como ela já falou, uma rede de divulgação, assim, o Favache também já falou bastante. Seria uma rede de divulgação e informações para a comunidade. E o evento seria a feira online, né? Onde toda a comunidade empreendedora é convidada para participar e até mesmo palestrar sobre a experiência delas e o que elas realizam. E a feira vai ser dividida em setores, e seria durante esse mesmo mês que eu falei da Expo São Roque. Pode passar. Aqui um exemplo, né, de newsletter, em que o Estado de São Paulo, ele se usa em forma de incentivo ao turismo, a destinação de recursos, né. Só um exemplo para mostrar, né, o que a gente quer dizer com newsletter. Pode passar. E o evento online a gente idealizou mais ou menos esse cronograma, mas só para ter um esqueleto, assim, ele pode ser alterado também, como eu falei, mesma coisa da programação do evento. A gente pensaria em fazer às 10 a abertura do festival, enfim. Esse seria o evento online em si, que aconteceria em um dia. Pode passar. Isso eu já falei. Pode passar. Tá, então aqui, sobre o cliente, nosso público-alvo é as pessoas de São Roque, né, a comunidade, mas o nosso cliente, no caso, seria a prefeitura do município, junto com o Contour. E a gente colocou o Contour aqui também por uma sugestão do Sandro, que estava na nossa pré-banca, porque a gente acredita que a política varia muito, né? De 4 em 4 anos tem uma pessoa nova e tudo mais, mas o Contour é uma coisa mais contínua. Então, é uma forma da gente garantir que isso vai se manter independente de quem esteja no poder. Então, a gente colocou aqui, como o projeto tem como foco a população local, o cliente-alvo dessa ação é a prefeitura do município, que é responsável pela realização do projeto junto ao Contour, que tem a função de coordenar, incentivar e promover o turismo no município.
com o objetivo de promover a articulação de toda a sociedade através de campanhas que proporcionem a transformação de cada cidadão em agente da imagem turística. Como assim? Então, meio que a gente meio não, completamente, a gente quer fazer com que as pessoas não se sintam só uma peça solta, e sim o quebra-cabeça inteiro do turismo da cidade, né, que elas se empoderem do que é delas. E aqui como os responsáveis, para a operação, a gente colocou o poder público, né, que é a Secretaria de Turismo, com a presença de consultores de turismo para melhor qualificar as informações e o contour. Eh, como o nosso PIT não, o PDTM e tudo mais, ele foi feito exclusivamente para a prefeitura e como isso é para a população, então a gente acredita que a Secretaria de Turismo, que tem essa função, deve ser a responsável por operar tudo isso, e a gente colocou aqui consultores de turismo, justamente porque a gente não sabe exatamente quem são as pessoas que estão na Secretaria de Turismo. Se já tiver pessoas com expertise para pegar o PDTM, ver quais informações seriam mais legais de colocar ou não, daí tá ótimo, mas a gente colocou aqui consultores de turismo como uma opção mesmo, se a prefeitura achar importante. Para implementação, a gente colocou o poder público e o Contour, mas para manutenção a gente colocou só o Contour, porque como eu já expliquei antes, a gente acredita que é o que vai garantir a continuidade. E o financiamento, o poder público, com as verbas destinadas à Secretaria de Turismo, né? Pelo nosso projeto ser completamente online, os gastos que a gente supõe são muito poucos, né? Porque tudo meio que já tem. Então, a gente colocou que a verba seria da Secretaria de Turismo mesmo. E quais vão ser os benefícios desse projeto que a gente está propondo? A visibilidade, aumentar a visibilidade dos pequenos e microempreendedores e sua participação no crescimento do turismo, apontando os valores e impactos reais de cada contribuição, procurando evidenciar a importância dos pequenos negócios da economia local. Então é importante frisar aqui também que a gente está buscando mais falar com o pequeno e microempreendedor, porque são as pessoas que vão passar mais essa informação para frente do jeito que a gente quer, porque as pessoas que já estão bem, que já têm a rota do vinho, que já estão consolidadas, a gente acredita que eles falam com outro tipo de público, assim, do que o nosso projeto está propondo. Segunda coisa é o engajamento, que é aprimorar o engajamento da população com os equipamentos existentes na cidade. Então, com a maior confiança no mercado, é possível criar nos colaboradores e consumidores uma ampliação no interesse de envolvimento para com as atividades turísticas a longo prazo. Isso é, então, quando a gente se sente dono de alguma coisa, a gente zela mais por essa coisa, né? Ou a gente consegue falar melhor sobre ela. Então, a gente quer com que todos os moradores mesmo se sintam pertencentes, se sintam parte, se sintam donos do turismo da cidade, porque eles são. E aprendizado, que é a vasta difusão de informações turísticas através da criação de uma rede comunicacional de escala municipal, que fortalece a cooperação entre lideranças e, consequentemente, aumenta o interesse da comunidade nos eventos e mostras locais. Então, às vezes, as pessoas não estão tão interessadas porque elas nem sabem o que está acontecendo ou como é feita alguma coisa. Então, a gente acredita que elas aprendendo, elas vão se interessar cada vez mais por ser uma coisa que está no cotidiano delas todos os dias. Bom, essa, como a gente ficou, a nossa EAP, né, a nossa estrutura do projeto, ela é basicamente toda a nossa divisão com as subdivisões, então, como seria aquela primeira divisão da Lara. Eu gostaria de ressaltar uma coisa, retomando a fala da Marina, que esse sentimento que a gente quer despertar nas pessoas, esse sentimento de fazer parte, foi uma coisa que a gente diagnosticou nas nossas visitas no município. Você percebe que muitas pessoas estão diretamente ligadas ao turismo, seja trabalhando no meio de hospedagem, seja trabalhando num trabalho informal durante a alta temporada. A vida das pessoas ali, de alguma forma, ela é afetada pelo turismo. Só que os números são tão díspares, os números do roteiro do vinho são tão grandes,
comparado com os outros, que essa percepção ela acaba. As pessoas acham que elas não fazem parte do funcionamento do turismo. Então, essa sensação e essa disseminação da informação é para justamente equilibrar essas coisas, mostrar que por mais que o roteiro do vinho seja muito representativo, todo mundo ali, de alguma forma, tem uma ligação com o turismo e como esse turismo afeta. Pode passar, se você quiser. Tá. Então, só para... Não sei se todo mundo sabe o que é uma EAP, mas é a estrutura analítica que só vai descrever com mais detalhes cada passo que tem que ser tomado, né? Então, no gerenciamento do projeto, aqui estão todas as coisas que você precisa, formulação, declaração de escopo, equipe responsável, controle das atividades, determinação do período de execução, isso tudo a gente já apresentou, né? Determinação da plataforma utilizada, relatórios de andamento. Na captação de lideranças, o que vão ter que fazer? Selecionar as figuras de liderança, criar um mailing com os contatos da comunidade, criar um edital para candidatura no evento final, a divulgação desse edital. Depois, no 3, na curadoria, eles vão ter que definir o conteúdo que vai ser exposto, criar as pílulas de comunicação, como os exemplos que a gente mostrou, e produzir o cronograma do evento, como o exemplo que a gente mostrou também. Depois tem a divulgação, que eles vão formular a estratégia para divulgação e divulgar realmente. Aí a execução, que é o envio dos informativos e a apresentação do evento, e depois o encerramento, que tem a reunião de encerramento, relatório de lições aprendidas, mensuração dos benefícios e documentação dos impactos, o fechamento administrativo e o arquivamento do projeto. E aqui a gente também colocou a relação com os outros projetos que vão ser apresentados, né? Então, teve outras bancas, e ainda tem mais uma, né? Que tem o roteiro da Memória Operária de São Roque, campanha São Roque Rural, evento do skate downhill, Caminho da Alcachofra e passaporte turístico de São Paulo. Que coloquei tudo meio que no mesmo, desse de laranja, porque no fim o nosso projeto ele pode contribuir com todos os outros, porque como é a divulgação do conhecimento dos eventos, de tudo que está acontecendo na cidade, tudo pode se encaixar, todas essas campanhas e projetos que foram criados podem ser divulgados a partir do nosso projeto. E aí eu coloquei também aqui na parte branca, só qual seria mais ou menos a relevância, assim, do maior para o menor. Eu acho que o projeto 17 talvez seja o que tenha mais a ver, porque é o passaporte turístico de São Paulo, pelo que eu entendi, a galera vai fazer com que a pessoa vá para algum lugar e tenha que meio que tirar um carimbo, bem geral, né? Então, a gente poderia divulgar isso, como todos os outros projetos, assim, podem ser divulgados. Basicamente, é isso. Uma outra coisa que eu queria ressaltar antes da gente terminar é que a gente pensou também todo o projeto, por mais que ele seja voltado para turismo, ele é uma fórmula. Então a gente acredita que essa fórmula, uma vez executada, você consegue replicar ela para qualquer outra ação. Pode não ser ligada com turismo, ligada com alguma outra coisa, mas é uma fórmula totalmente replicável. Bom, porque é uma rede de comunicação, né? Ok, muito obrigado, meninas e menino. Então, esta foi a apresentação da campanha Corrente do Turismo, né? E temos como avaliadoras, representando o município, a Cristiane Lucchini, e representando a academia, a Luciana Carla Sage. Eu vou passar inicialmente a palavra para a Cristiane. Luciana, tudo bem? Ok. Então, Cristiane, você tem aí o seu tempo para fazer essa troca com o grupo, ok? Fique à vontade. Olha, eu estou borbulhando aqui, de vontade de passar para vocês que dentro de um programa de desenvolvimento local, que é o primeiro exemplo aí do SEBRAE, que foi escolhido, a Estância Turística de São Roque, que nós fazemos parte, eu sou a coordenadora do grupo de sensibilização. Então, veio assim, de encontro com o tema do grupo. Nós fizemos uma ação no Dia Mundial do Turismo,
nós usamos e eu peço para que todos usam a hashtag Descubra Sua São Roque. Conseguimos um evento aí online, né, que era em live de um dos cantores maravilhosos que nós temos, e exatamente para engajar um público e falar que São Roque é de todos, né? Então, nós estamos aí num esforço muito grande para incluir aí a disciplina do turismo na educação. Acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir, eu sou uma das diretoras, né, do Conselho Municipal de Turismo também, represento aí a Raiz Brasil, né? Um dos nossos segmentos é o turismo receptivo, então eu vejo como missão também nossa, como nosso dever, já dentro dessa receptividade, levar a toda a população, né, a importância do quanto o turismo beneficia a população. Só que o turismo precisa se aproximar, o trade turístico precisa se aproximar da população. Então, o projeto de vocês, assim, veio o que eu falo borbulhar, acho que a Lara comentou, respondeu uma pergunta minha que eu ia fazer. Quando podemos começar, né? Então, assim, para ontem, né? Então, assim, a estrutura do projeto de vocês é muito, muito boa mesmo. Parabéns a todos aí, esse envolvimento, muito bonita a apresentação também. Eu vejo o envolvimento de cada um de vocês aí para isso. Parece que vocês fazem parte de São Roque. É impressionante isso, né? Esse envolvimento que tiveram. E da tamanha necessidade que é esse engajamento, que é essa divulgação, essa sensibilização que é necessária ser feita. Mas, dentro desse grupo do PDL, que também, assim como vários projetos que vocês estão envolvidos e que tem aí, que vocês apresentaram, dentro do PDL também existe, não é chamado de projeto, é chamado de várias ações, e a gente vê que esses projetos todos, né, que são tão importantes, a gente vê que o início, o start de tudo, e como vocês colocaram, né, que o cliente é a prefeitura, e claro que a prefeitura já linkou o Contur, porque o Contur pode mudar de gestão e a gente está ali junto, mas de iniciarmos mesmo essa conscientização, toda essa sensibilização, essa divulgação, todas as informações, esse despertar para que a população também acolha o turismo, começa de cima. Né? Essa conscientização precisa ser iniciada por nós, né? Eu vou me incluir nisso, por nós empresários, por empreendedores, por microempresários, pelo comércio, porque somos nós que colocamos aí a palavra para que colaboradores também sejam influenciados, para que a família dos colaboradores são influenciadas, né? Os filhos desses colaboradores sejam influenciados. Então, olha, parabéns. No que eu gostaria, inclusive, embora acho que o Sandro tenha esse acesso, mas eu gostaria de ter um acesso, um contato direto aí com vocês, eu já me coloco à disposição, porque isso precisa ser, isso eu vou levar para o PDL, gente, eu preciso apresentar isso para o PDL, né? Nós estávamos aí em umas ações aí para a gente poder desenvolver aí para até dezembro, né? A gente precisa gritar aí até dezembro nas redes sociais, né? O hashtag Descubra Sua São Roque. E aí vocês vêm me presenteando com isso. Eu que sou grata. Ok, Cristiane, vocês gostariam de falar alguma coisa, o grupo? Comentar? Obrigada, apenas. Só agradecer mesmo. Eu acho que o grupo pode ficar à disposição, viu, Cristiane? Se você precisar de alguma apresentação, até junto ao município, qualquer apresentação junto à secretaria, né? Sim, olha, eu deixo meu WhatsApp, meu contato, o Instagram é @raizbrasil, Brasil é com Z. Enfim, gente, entre em contato que eu vou precisar de vocês, sim.
Legal. Se for mais fácil para você, já que você já tem o contato do Daniel, né? Você passa esses contatos para ele que ele passa para a gente. Perfeito, Tá bom. perfeito. Gratidão. Combinado, então. Então, eu passo agora a palavra para a Luciana. Luciana, fique à vontade aí para interagir com o grupo. Obrigada, Reinaldo. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então, tá bom. Bom, pessoal, queria também agradecer, né, a oportunidade de participar da banca. Obrigada, Reinaldo, mais uma vez para a gente estar juntos, aqui é sempre muito bom, fico muito feliz, né? A gente vê trabalhos sempre muito lindos sendo desenvolvidos e muito bacana a gente ouvir essa receptividade, né, e essa utilidade do trabalho no mundo real, né, apoiando os destinos turísticos. Então, esse trabalho que a ECA faz realmente é muito bacana. E então, de parabéns. Sua voz está baixando, aí a gente não... Tá melhor? Agora sim, melhorou. Então tá, vou ficar aqui, ó. Porque eu acho que tá acabando a bateria do meu celular, eu botei para carregar, não sei se melhorou. Então tá bom. Então, de forma geral, né, eu queria também parabenizar o grupo, acho que o trabalho está super bem apresentado visualmente, bem organizado, né, as informações estão super bem dispostas. Eu li o material que vocês mandaram também. Eu não sei se ele está um pouquinho diferente, acho que está um pouco diferente da apresentação, né? Na apresentação, até achei que vocês têm informações bem interessantes sobre os benefícios do projeto, ou até que explicam e contextualizam melhor, né? O projeto ficou mais claro para mim na apresentação. A contextualização de tudo. Eu tinha algumas dúvidas aqui lendo o trabalho e na apresentação, não só na fala, mas eu vi que também no próprio texto, talvez até como uma parte de evolução de vocês já estava, né, contemplado. Eu fiquei um pouco curiosa para ver o próprio o PDTM, eu dei uma pesquisada na internet, mas eu não consegui encontrar, até no link que está aqui, porque eu queria entender um pouco mais a fundo da onde vem essa percepção, né, da comunidade de estar distante do turismo, né? Vocês chegaram a comentar aqui de temos a sensação, eu queria saber se isso é uma sensação, se foi feita uma pesquisa, parece que foi feita uma pesquisa, mas em que medida, né? Porque é interessante também a gente poder captar melhor isso de toda maneira. A independência disso, eu acho que a ação que vocês propuseram, ela é acertada, assim, a independência das pessoas se sentirem dentro ou fora, né? Por quê? Isso é uma base para construir a resiliência do turismo no destino, para fortalecer a sustentabilidade. Vocês estão fortalecendo os trabalhadores, vocês estão dando voz para quem atua no setor, né? E isso é muito bacana, né? Acho que é a fala de quem está dentro, que isso também não estava muito claro para mim no texto aqui, mas acho que ficou melhor na apresentação, né? E isso sempre é válido. Isso precisa ser feito sempre, todo ano, não importa o motivo, tá? Outra questão aí, algumas dúvidazinhas assim que eu acabei ficando, e aí acho que vocês podem responder, mas não é nada demais. Né, vocês acabaram falando assim, né, a ideia de fazer durante a Expo San Roque, né, o evento, porque vocês acham que vai chamar a atenção, fazer a parte de campanhas. E aí eu estou entendendo que essa campanha é a publicação de newsletter com conteúdo que ressalta o impacto do turismo no território, porque vocês acham que esse é um momento propício para isto. Gostaria que vocês discutissem mais este assunto. Essa é uma pesquisa bem acadêmica de turismo. Estou aqui no meu papel de teacher. Eu quero saber de onde que veio essa reflexão, tá? Primeiro eu vou falar sobre... desculpa, não sei se eu estou te cortando, se eu já posso... Só um último ponto, porque aí Tá. a gente amarra esses respondentes para não ficar falando também aqui muito. Pelo menos no material que eu recebi, vocês citam a Constituição, artigo 30, para justificar por que o cliente de vocês é o município. Eu achei bastante desconexo, quero entender de onde que isso veio.
Também pergunta de teacher, tá bom? Acho que vocês têm outros subsídios para justificar isso. Não precisa ser Constituição, artigo 30, tem outras coisas. Que mais? Acho que é isso, gente. No mais, eu acho que assim, tá muito legal mesmo. A ideia do projeto é muito bonita. A ideia do seminário é sensacional. A apresentação, assim, vocês usaram técnicas e instrumentos de planejamento de projetos. Tá tudo super bem apresentado, coeso, cronograma. Muito legal a ideia de edital para as pessoas se inscreverem, né? Porque aí vocês engajam as pessoas desde o começo, né? Aquela coisa do tipo, vem aqui que eu vou te catar na mão e eu vou te chamar para você se apresentar. Não, olha, a gente está aqui, cara, fomentando boas práticas do destino. Quem quer se inscrever? Sensacional. Acho que, assim, vocês estão num espírito muito legal. Também achei muito massa a apresentação. Dá para sentir que vocês estão bem engajados com o destino e participaram. Então é isso, parabéns. E sucesso. Espero que vocês voltem para São Roque e implementem o projeto. Exato. Fiquem à vontade, grupo. Então, primeiro respondendo àquela sua questão sobre se era um sentimento que a gente teve da população, se foi uma pesquisa mais de 300 formulários aplicados com a comunidade São Roque, e que perguntavam se eles sentiam um impacto do turismo no dia a dia deles, ou onde eles passavam o tempo de lazer deles, né? Porque a gente considerou que muitas pessoas da comunidade de São Roque, querendo ou não, também são colaboradores turísticos, porque por isso que a gente sempre acaba falando consumidores e colaboradores. Como é uma cidade pequena, a estância turística, a maioria das pessoas acaba trabalhando por ali, né? Em algum comércio. Então, foi uma pesquisa. E agora a pergunta... O artigo 30 da Constituição. Ah, não, antes dessa, teve uma referente a... Você queria... agora eu esqueci. O calendário? Você estava falando do calendário, por que na data? Por que na data? Porque na Expo São Roque, né? Porque a gente pensa que a Expo São Roque já é uma feira, né, voltada para o turismo, mas voltada para quê? Para a Rota do Vinho, para as vinícolas, né? Então, a gente pensou que seria muito interessante fazer essa campanha enquanto a Expo São Roque está acontecendo, porque já está vindo muito turista para a cidade. Então, a comunidade recebendo esses informativos, eles podem, vou dizer, ver em primeira mão o que acontece, né? E perceber que mesmo que um turista venha para a Rota do Vinho, pode ser que ele acabe consumindo outras coisas em outros lugares da cidade, como, por exemplo, já fui lá diversas vezes na Rota do Vinho, mas você acaba almoçando, às vezes, no centro, ou você... Quem vai pernoitar lá, né, acaba tendo que ir um pouco mais afastado da Rota do Vinho. Então, a gente falou para fazer no mês da Expo São Roque, mas com uma sugestão, porque o turismo já vai estar sendo bem discutido ali no município, mas, na verdade, a gente acha que é uma campanha, como a gente falou diversas vezes, né, que pode ser aplicada em qualquer momento, porque ela é voltada para a comunidade, não para o turista. Então, eu não sei se isso responde a sua pergunta. Porque assim, né, a partir do momento que o conteúdo da campanha de vocês é apresentar os impactos da atividade turística, discutir um pouco sobre a relação da comunidade com essa atividade, e pelo que eu entendi, vocês estão falando que o conteúdo da campanha ele já está no PDTM. Sim. Então, eu fiquei pensando assim, né, até que ponto as pessoas realmente prestariam atenção e entenderiam a conexão de uma coisa com a outra. Assim, porque uma coisa é você falar especificamente da Expo, outra coisa é você falar do turismo de forma geral, você teria que conectar um pouco isso, né? E aí esse trabalho ele teria que ser um pouquinho mais especializado. E aí até também é realmente importante esse papel técnico, né, de fazer este filtro e tudo mais, né, dentro de um evento, assim, não que ele não pudesse acontecer, mas é por isso que eu fiquei curiosa, eu falei, por que exatamente lá, assim, né, vocês estão achando que é um ambiente mais propício para esse tipo de discussão, aí eu não sei até que ponto, né? Mas não necessariamente dentro do evento, e sim, tipo, usar os recursos... o evento. Tipo, os recursos que a prefeitura usa para divulgar o evento, então,
seriam os recursos usados para divulgar nossa campanha também. Até porque a gente propõe um novo evento, né? A nossa feira de turismo seria um novo evento e não aconteceria durante a Expo São Roque. Seria um evento à parte. Não, isso eu super entendi. É que a campanha, a ideia é mandar newsletters, não é isso? Isso. SMS, redes sociais. Informativo. Eu acho sobre que... os impactos em relação dessa comunidade com o turismo. Né? Uhum. Era isso que eu estava querendo entender. Assim, por que a Expo, o momento da Expo é tão propício para isso? É só porque o turismo já está sendo comentado ali, porque, querendo ou não, a cidade está mais movimentada por causa do turismo. Eu acho que quando a gente foi, a nossa primeira visita a São Roque foi durante a Expo. E eram ônibus e ônibus e ônibus e ônibus de pessoas de fora chegando. E ao mesmo tempo a gente aplicando as pesquisas e falando com a população de lá, as pessoas não visitavam os próprios atrativos, não iam na Expo. É uma coisa diferente. A gente colocou como sugestão por já estar o assunto em pauta, porque a Expo movimenta muito São Roque, apesar de tudo, porque as pessoas trabalham com turismo, fica uma época fervorosa na cidade, realmente, que acaba recebendo muitas pessoas. Mas a ideia em si, a gente colocou como sugestão, mas a ideia é que esse projeto ele possa ser aplicado, a gente colocou num período de 15 semanas, em qualquer 15 semanas, independente de qual época do ano. Ele é pensado para ter essa duração. Se quiser encaixar em janeiro, em tudo, é que durante o período da Expo, você percebe que a cidade já está em um funcionamento mais voltado mesmo para receber o turista, para toda essa parte, e eu acho que você consegue agregar tudo isso em uma coisa só, nessa nossa comunicação, a própria Expo, o nosso evento e essa mobilização dos pequenos empreendedores. Já vou passar a palavra aqui, mas só queria completar que também tem a questão de que na nossa pesquisa, quando a gente foi, eu ouvi repetidas e repetidas vezes as pessoas respondendo, porque aqui o turismo é a rota do vinho, né? Porque o turismo é o vinho. O turismo tá só na rota do vinho. Enquanto que a resposta da maior parte da comunidade em si era, a gente sente que os turistas vão muito para a rota do vinho, enquanto que tem outras coisas que as pessoas não conhecem. Então, ao mesmo tempo que tem essa consciência de que a gente tem outras coisas na cidade que a gente gostaria que divulgasse, tem também a questão que elas próprias acham que o turismo é só a rota do vinho. Então, o foco durante a Expo, na rota do vinho e no turismo em si. E a gente também acredita que com essa newsletter talvez dê uma noção que talvez não seja só a rota do vinho. A atenção está ali na Expo, mas enquanto está na Expo, elas estão recebendo essa newsletter, vendo que esse turismo dá para ser ampliado. E, inclusive, o nosso projeto falando da ligação com os outros projetos que tem como intuito de divulgar esses outros locais, por exemplo, a da Alcachofra, ou então criar, tem um outro projeto que fala da história dos operários, então, eu acho que o nosso projeto acabaria divulgando esses outros projetos também, de, olha, a gente tem outras coisas e eu acho que isso acabaria virando o olhar do turista também, e da comunidade, para ver, dá pra gente atuar aqui também, entendeu? Tem mais acontecendo, né? E dentro disso mesmo que a Lara falou, uma coisa que a gente destacou desde o começo é que a gente não quer tirar pessoas do roteiro do vinho, porque São Roque tem coisas que só tem lá. O roteiro do vinho é uma coisa que só tem lá. O Ski Mountain Park, por mais por um público mais elitizado, por ser uma coisa de pessoas que precisam de mais dinheiro, continua sendo um atrativo único. Você não tem no interior de São Paulo uma pista de... Então a gente não quer tirar e mostrar assim, não, olha, aqui não é turismo, mas a gente quer mostrar que, se aqui tem um público muito grande de turismo, aqui nessas outras regiões da cidade também tem, porque a gente visitou esses lugares. Todo esse diagnóstico que a gente dá e que a gente quer reverter, ele foi feito antes, na nossa matéria de pote, com a produção do PDTM, com a própria produção do diagnóstico. Ela é uma percepção que a gente sentiu essa necessidade, que o turismo ele é completamente focado em uma região, só que ele atinge várias outras e de várias formas diferentes. Então acho que esse é o recorte principal, assim, apesar de os números serem grandes,
E a gente não quer desmerecer esses números, a gente quer só resgatar esse olhar para números menores, mas que tem a sua expressividade dentro de cada um dos setores ali. Entendo. Eu acho que eu entendo todas as justificativas, né, que vocês apresentaram. Eu acho que assim, vocês partem de alguns pressupostos. Um deles é essa problemática da concentração de fluxo, né? Isso é uma coisa que está bem justificada. De alguma forma, vocês querem mostrar, né, de que tem outras possibilidades e o turismo também impacta outras regiões de uma outra maneira, né? A minha questão principal, né, que eu acho que vocês têm que refletir, e aí, assim, eu sei que vocês também estão propondo que possa acontecer em outros momentos, mas vocês colocaram expressamente, né, no trabalho que vocês propõem que seja feito durante um evento, que é a Expo São Roque, porque seria um momento de atenção para o turismo. Eu não sei até que ponto você fazer uma campanha de sensibilização, né? Assim, é um ponto de reflexão mesmo, né? Porque a gente está falando de algo que está registrado e tal. De repente não é o melhor momento, tá? Porque as pessoas vão estar muito focadas nisso, de repente a gente precisa sensibilizar as pessoas em outros momentos, no pré-preparatório, mostrando o impacto da Expo em outros momentos, enfim, teria que sentir um pouco também, porque às vezes vocês gastam uma super grana, fazem um trabalho super bacana e as pessoas não prestam a devida atenção, né, durante esse evento, porque realmente o foco já está nele. Mas enfim, isso não é um ponto assim, nossa, uau, tá? É mais uma reflexão porque está registrado, e aí eu acho que é importante a gente sempre contextualizar o porquê das coisas, né? Porque sim, porque não, e etc. Eu acho que tinha alguém que levantou a mão aqui, né? E a gente tá falando aqui, desculpa. Alguém levantou a mão? A Cris queria falar. Perdão. Fica à vontade, Cris, para falar, interagir. Olha, concordo nesse ponto aí que a Luciana colocou, muito forte, principalmente porque eu estou aqui vivenciando Expo, vivenciando São Roque, vivencio, respiro, enfim. Quando vocês falam, né, dessa interação da população em não participar, talvez, de eventos e tudo, falando de Expo, a Expo, inclusive, levantou vários diagnósticos em relação a isso, até o ponto de que as pessoas hoje, cadastrando através do próprio site, mostrando que ele é um eleitor, né, da cidade, ele tem a entrada gratuita, enfim. Então, se o foco for levar a população, não vejo tanto sentido, mas de mostrar para a população que, através desse evento, independente, sendo para o roteiro do vinho, independente que o destaque principal e a maior atração hoje que vem os turistas para São Roque é para o roteiro do vinho, é sensibilizar a população de que este motivo, estes grandes eventos, trazem benefícios à população. Né? Então, quer dizer que esse volume financeiro todo, falando mesmo, ele beneficia, de que forma que ele beneficia? Então, aí eu vejo sentido na sensibilização de fazer com que a Expo, sendo um evento de maior expressividade na cidade, que é o maior evento realmente que nós temos, né? E o roteiro, sendo o roteiro do vinho um dos maiores atrativos, de mostrar, apresentar de uma outra forma, então, a população, sensibilizar de uma outra forma, aproveitando realmente isso, que, olha só, que realmente esse turismo que é tão procurado e que é tão, né, visitado, o quanto que esses turistas deixam para a cidade, né? Que durante todo o ano isso também pode ser revertido. Isso é uma das coisas que a gente vem discutindo bastante em relação a isso. Desmistificar este evento. É só voltado para o turismo, é só voltado para o turismo. Não, então vamos mudar o foco. Qual que é o benefício maior desses grandes eventos? Qual que é o benefício maior de termos um roteiro do vinho, onde vem tudo para o roteiro do vinho? Por quê? Fora o roteiro do vinho, nós temos mais 4 roteiros. Eu acredito que vocês visitaram. Eu acredito que vocês visitaram o roteiro Raposo, que a maior vocação é a hospedagem, mas temos lá muito mais outras coisas.
Roteiro do Centro, que está se mobilizando, né? Porque ainda não se tem um produto atrativo tanto quanto, e o próprio Roteiro do Vinho motiva para que o centro se crie produtos, né? E agora nós estamos aí para um lançamento, e que foi aí engajado Aeroporto, foi engajado o Outlet Catarina, foi engajado a Quinta do Marquês, que são dos maiores, a Rota Turística Saboá e Castelo. Vai ser a menina dos olhos, né? Então, assim, aí sim, então eu concordo com a Luciana de que o trabalho, né, talvez poderia se abranger mais, mas que não deixa de tirar o brilho de vocês. Eu acho que essa um pouquinho aí do meu sentimento, sabendo que eu vivo isso. Ok, muito obrigado, Cristiano. Luciana, quer falar mais alguma coisa? Luciana, fique à vontade. Não, eu acho que tá bem bacana. Era só, novamente, né, a questão lá a Constituição, ela ficou no meu pé, sabe por quê? Vocês botaram isso na referência bibliográfica. A gente, como teacher, sabe, gente, não tem jeito, a gente tem que pegar. É verdade. Desculpem. Não é assim, isso não é nada, né? No final é uma besteira, mas é um ponto sempre importante, porque às vezes a gente tem um entendimento do que é política pública, do que é governo, meio atrapalhada. E aí, assim, né, a obrigação do município, vocês estão colocando o artigo 30 da Constituição Federal, que define quais são as atribuições de um município, para justificar que o cliente de vocês é o município. Não precisa. Deleta, não é o caso, mesmo porque não justifica, tá? A professora Maria Ângela Furlan, que é da ECA, ela ficaria super feliz se tivesse um artigo na Constituição que falasse que, assim, todo ente público tem a obrigação de publicizar, de transparência, de comunicar, porque não está na Constituição, e ela fica pé da vida. Ela fala, eu já li a Constituição umas 80 vezes e eu não acho isso lá. Então, é mais porque não tem, assim, conexão. Aí, vocês, né, colocaram a lei, o artigo 30 aqui inteiro. Eu falei, não, tira isso, pelo amor de Deus. Outra esfera, né? Não precisa, tá bom? Só isso. Ok, Parabéns, Luciana, parabéns. muito obrigado. Cristiana também, muito obrigado pelas contribuições e pelo debate, pela oportunidade do debate, né? Esse grupo trabalhou bastante mesmo, e eles, assim, trouxeram debates bem interessantes. Exato, trouxeram debates bem interessantes ao longo do processo, né? Eu lembro que essa questão do Expo apareceu, acho que na orientação, e essa questão que a Lara colocou agora, acho que foi uma justificativa, não é, Lara, para que talvez se mantivesse, né? Mas tem toda a razão, né? E eu acho que a Luciana, colocando ele, ela mostra um outro lado, né? Da possibilidade da contaminação do resultado a partir desse evento que foi tão supervalorizado, né? Pelo grupo na hora de escolher, mas acho que concordo plenamente que talvez o resultado nem seja tão interessante por conta dessa escolha, né, porque o evento é um evento grandioso, né, no campo do turismo. E o que eu achei bem legal é que os alunos chegaram depois de pote, né, com muitas ideias, e a gente entrou numa pandemia. O mundo entrou numa pandemia. E o primeiro encontro com eles foi meio desesperador, né? Principalmente para mim, na condição de orientador. O que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Fazer um pitch, cada um na sua casa e com os encontros online, né? E ainda bem que o meu RG tem uma diferença imensa do deles, né? Eles têm um RG, o meu RG é baixo, o deles é alto. O meu é 14 alguma coisa, eles já estão nos 50 mil. E aí eles vêm com uma expertise que eu não tenho, né? Que é, inclusive na linguagem, né? De como lidar com essa questão no campo da tecnologia, né? E aí, assim, eu achava que tendo lido Bauman, para mim já era suficiente, né?
Mas não, eu estava só no campo teórico, né? Aí falei assim, como é que você coloca o mundo líquido na prática, né? E aí é muito legal essa conexão geracional, né? Porque eles dão conta disso, né? E eu vou num processo também de aprendizado com eles, né? Aprendendo como é que essa comunicação flui, né? Como é que ela navega, em quais são os rios e quais são os meandros, né? Porque, olha, é pelo Facebook, é pelo Instagram, é por isso, é pelo WhatsApp, e aí você vê realmente, fala, ai, meu Deus do céu, achei que conhecer Balma era o suficiente, Balma recebeu o prêmio e os meninos aí estão aí, ó, batalhando pelo pão de cada dia. Né? Mas, enfim, eles conseguiram trazer essa ideia, né, de trabalhar nesse campo que nos é oferecido, né, nos dias de hoje, com essa tecnologia super avançada, que eu acho super legal, né, e que, por outro lado, ao mesmo tempo que ela nos ajuda, ela também nos atrapalha, né, nos atrapalha até no sentido de fake news, tal, que foi alguma coisa também que veio, essa discussão, ela esteve muito junta conosco, no sentido que há um limiar muito tênue, né, entre o uso da ferramenta e como que se faz o uso dessa ferramenta hoje no mundo, né? A gente tem exemplos, né, que poderíamos enumerar muitos, né? Então, acho que foi muito legal e eles foram muito criativos nesse sentido, né? E o grupo foi aqui uma disputa para falar, né? Gente que não falava muito na aula, eles começaram a falar, e aí eu precisava cortar em muitos momentos, falei, não dá para falar agora, porque a gente precisa resolver e tal, mas muito legal, né, porque eu acho que essa liberdade do falar era justamente a revelação de que eles estavam totalmente dentro, né, do projeto, dentro da investigação, né, então eu gostaria de dizer para o grupo que, na minha posição como professor, foi super bacana orientá-los, né? Eu me senti super feliz, né? E aí foi isso, né? Eu acho que vocês trouxeram debates e discussões bem legais, né? Um determinado momento eu tive que puxar a orelha deles um pouco com relação à estrutura do trabalho, à redação do trabalho, o cuidado, né? Que é alguma coisa que ainda aparece, né? Mas, assim, do que se mostra e do que se tem enquanto registro, e aí, mas aí vocês têm que continuar em um caminho de aprendizado nesse processo, né? De que o primeiro contato que a gente está tendo com o trabalho é pela escrita, né? E depois vocês vêm apresentando, mas de qualquer maneira, eu acho que foi assim um grande sucesso, né? O resultado eu avaliaria com um grande sucesso. Eu acho que vocês aprenderam muito, né? Eu acho que vocês estiveram dentro, vocês estão aptos aí para trabalharem com POT, com pitch, né? E com turismo de maneira geral, né? Eu acho que vocês conseguiram também, ao longo da orientação, vocês conseguiram trazer um pouco de conteúdos das disciplinas, de todas as outras disciplinas, e começaram a perceber como que elas se conectam, né? Eu acho que isso é bem legal, né? Nessa fase do curso, né, no último ano, quando vocês vão para o POT, né, o que é aquela disciplina de turismo cultural, né, ou de dimensão espacial do turismo tem a ver com tudo isso, né, eu acho que vocês conseguiram somar um pouco daquelas loucuras que a gente faz em sala de aula, e que vocês olham para o professor e falam, esse professor é louco, né, tá me pedindo isso, mas aí vocês começam a perceber que faz sentido, né, aí a gente fica até um pouco mais bonzinho nesse momento, né. Então, é isso. Então, é isso. Tenho a agradecer a banca também, Cristiane e Luciana, tá? Muito obrigado, o grupo. E se vocês quiserem fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Afinal de contas, eu gastei esse tempo todo falando de vocês, né? Acho que só agradecer a Luciana, a Cris e o professor Reinaldo, né, por orientar a gente. Não venham a São Roque. Falei, venham a São Roque mais vezes. Ah, com certeza. Com certeza. É isso aí. Tá bom, então, gente. Fiquemos por aqui. Um grande abraço. Parabéns. Parabéns. Obrigada.
Tchau, tchau para vocês. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Daniel? Agora saindo daqui, né, Reinaldo? Sim, exato. Aquela coisa assim, oi, deixa eu sair daqui, saindo. Tchau, tchau, Reinaldo. Tchau, Obrigada. tchau, Cristiane. Muito obrigado.